Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Meus queridos irmãos, a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus estejam sempre conosco, amém? Vamos entrar na presença do Senhor com uma palavra de oração, pedindo a Deus para que conduza a nossa vida. Eu tenho certeza que você já orou hoje, quando você abriu seus olhos, agradecendo a Ele por mais um dia de vida. E agora, juntos, todos, a igreja, o povo de Deus reunido nesta manhã, louvando e celebrando ao nosso Deus, agradecendo pelas muitas bênçãos. Então vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome pela Tua graça, pela Tua bondade e misericórdia, em nos conceder mais um dia de vida e a oportunidade de, em Tua presença, cantarmos louvores, ó Deus, juntos, todas as famílias que formam o Teu povo, a família da fé. Ó Deus, que o Senhor receba a nossa adoração. E para isso, entendemos que somente o Teu Espírito pode nos conduzir num ato de adoração, em que o Senhor seja adorado em espírito e em verdade. Purifica, santifica as nossas motivações, conduz a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos orar, vamos louvar o nome do Senhor, celebrar o rochedo de nossa salvação. Amém, queridos. Vamos louvar o nosso Senhor, que é digno de honra, glória, louvor e adoração, por essa graça maravilhosa de ter nos chamado. Amém? Quebra o jugo do meu pecado.
Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Meus queridos irmãos, podemos nos assentar. Queremos nesta manhã conhecer aqueles que estão conosco pela primeira ou pela segunda vez como os nossos convidados. Nesse meu lado esquerdo, aqueles que estão conosco pela primeira ou segunda vez. Faça um sinal com uma de suas mãos, queremos lhe conhecer. Temos um jovem ali, uma senhora aqui do lado, que coisa boa. Mantenha a sua mão levantada, assim a equipe de recepção vai chegar mais rapidamente até você. Tem aqui um jovem e uma senhora. Nesse meu lado direito, aqueles que estão conosco pela primeira ou pela segunda vez, temos aqui
uma família que está aqui conosco, que bom, temos mais uma família que está ali nos acompanhando, nos dando alegria da presença aqui conosco nesta manhã. Vocês estão recebendo um cartão e uma caneta. Pedimos a gentileza de preenchê-lo e ao final de nossa programação devolvê-lo naquele balcão de recepção preenchido. A equipe estará lhe aguardando, não apenas para receber o cartão preenchido, mas para lhes entregar uma lembrança, que é uma forma de expressarmos a alegria de tê-los aqui nesta manhã. Nós rogamos a Deus que o período da estada de cada um de nós neste lugar seja um momento edificante, prazeroso, sobretudo de crescimento na presença do Senhor. Seja muito bem-vindo e a igreja vai dar os bem-vindos a todos que estão aqui. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Também queremos estender a alegria a você que nos acompanha pela transmissão e que está conosco pela primeira ou pela segunda vez. Seja muito bem-vindo e renovamos o convite para que estejamos juntos, quem sabe logo mais no culto de celebração, às 18h30. E aí você sai daí do outro lado e vem para cá conhecer ao Senhor e servi-lo com muita alegria. Seja muito bem-vindo, que a graça do bom Deus alcance a sua vida e a cada dia esteja abençoando você e a sua família. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, essa semana é uma semana de alegria, porque Deus também tem abençoado os servos do Senhor, renovando-lhes a alegria e a vida. Nós nos alegramos com Selma e também com João Vitor, que essa semana aniversariaram. Cadê Selminha? Está ali, João Vitor está ali, todo sorridente, do lado da sua futura esposa, né? Então, que coisa boa. Que Deus abençoe Selma, que Deus abençoe João Vitor, Gabi também, né? Gabi fez aniversário, não disse a ninguém, né? Que coisa, mas Gabi é gente boa demais. Então nós nos alegramos com Selma, com João Vitor e Gabi, que também aniversariou. Depois aquele abraço, né? Você vai me dar e eu vou lhe dar também, né? Então Deus abençoe. Vamos orar também por nosso irmão Herbert e a sua família, que foram acometidos de uma enfermidade viral, estão em casa, não podendo estar aqui conosco nesta manhã. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia e sare os seus servos. Coloque sua vida diante de Deus, certamente você tem um motivo de gratidão. Ó Deus eterno, maravilhoso, Pai de amor e de misericórdia, nós te adoramos na beleza da tua santidade, agradecidos pelas muitas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. E mais ainda, nos juntamos com os teus servos que esta semana receberam do Senhor mais um ano de vida. Ó Pai bendito, obrigado pela vida de Selma, de João Vitor e de Gabi. Que os teus servos possam a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que o Senhor os proteja, guardando suas mentes e corações, firmando os seus passos, adestrando suas mãos e derramando bênção sobre bênção na vida dos teus servos. De tal forma que aonde quer que eles estejam, que o Senhor os sustente, conduzindo-os para o louvor da glória do teu nome. Pai, queremos também te pedir pelo teu servo Herbert, a sua esposa e filhos, que estão acometidos de uma situação viral, que o teu poder opere na vida deles, restabelecendo a saúde de cada um deles, a fim de que eles possam retornar às atividades, as suas rotinas laborais, familiares, profissionais e também espirituais no que concerne às atividades na tua igreja, do teu povo. Pai, nos abençoa como de ti esperamos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar com as crianças, podem vir. Gabi, um abraço, Gabi. Parabéns. Quando? Foi? Me dá um abraço também? Parabéns também para você, para a Gabi, tá? Deus abençoe. Parabéns, Gabi. Pronto, vamos orar? Eduardo, ei, vem cá, devagar. Pode mexer não. Vamos orar, vamos juntar, vamos fechar o olhinho
Bora falar com o Papai do Céu? Querido Deus maravilhoso, nós queremos te adorar na beleza da tua santidade e te agradecer pelo privilégio que é te servir. Queremos colocar estes pequeninos na tua presença e te pedir que o Senhor opere na vida deles tudo o que é necessário e que somente o Senhor sabe e pode, para que eles continuem crescendo, não apenas em estatura, mas na graça e no conhecimento do Senhor. Guarda a mente e os corações desses pequeninos, livra-os das ciladas do diabo, da sedução do mundo, firma os passos para que aonde quer que o Senhor queira levá-los, o teu nome seja glorificado. Abençoa os tios e as tias que estão se dispondo, uma parcela do tempo, do talento que o Senhor lhes concedeu, para te servir, ó Deus, como instrumento em tuas mãos, para a edificação do teu corpo, da tua igreja. É o que nós te pedimos, Senhor. Abençoa-os e usa-os com poder e graça, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Pronto. Tchau. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia na epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1. Nós vamos, nos próximos domingos que Deus queira nos conceder, pela manhã, estudarmos esta carta, que é uma carta curta, mas extremamente significativa à vida da igreja. São 5 capítulos. Então esperamos em Deus que possamos estudá-la durante o nosso culto devocional. À noite também estaremos iniciando um estudo sobre o livro do profeta Abacuque, se Deus nos der vida e oportunidade. Tiago, capítulo 1. Antes de nos debruçarmos sobre o texto, é importante dizer o contexto em que essa carta foi escrita. Esses 5 capítulos que compõem essa carta, extremamente importante, se deu pela necessidade que o Senhor Deus percebeu na igreja do primeiro século. A carta é mais ou menos a partir do ano 46, entre o ano 48 e o ano 62, então ali na transição da metade do primeiro século da era cristã. Tiago aqui, nós vemos 2 Tiagos, haviam muitos Tiagos naquele período, mas para nós pelo menos se destacam 2 Tiagos, mas o que está em tela aqui é o irmão de Jesus, o irmão carnal de Jesus. Havia um outro Tiago, filho de Zebedeu, mas o que está aqui é Tiago, o apóstolo, irmão de Jesus, que se destacou como uma liderança no primeiro século, e o principal ponto de destaque de Tiago, enquanto servo do Senhor, embora a Bíblia não fale tanto dos outros apóstolos, não, fala de muitos, mas não de todos, mas Tiago tem um destaque no seu ministério quando ele preside o primeiro concílio da igreja. A igreja, ela existe a partir de divisões administrativas, e a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, não é diferente. Nós temos os concílios inferiores e os concílios superiores, né? O concílio inferior, minimamente falando, é o conselho da igreja, é um concílio que se submete à jurisdição de um concílio superior, que é o presbitério, que se submete ao concílio superior, que é o sínodo, que se submetem, por sua vez, ao concílio máximo superior, que é o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. No texto em tela, nós encontramos Tiago, que presidiu o primeiro concílio de Jerusalém para resolver algumas querelas
algumas situações que estavam gerando tensão, preocupação, discussões na igreja. A igreja que é cristã, mas que tem no seu berço, é uma igreja judaico-cristã que sai do judaísmo, nasce no judaísmo, mas que sai do judaísmo, e havia aí um problema que está muito presente ali na primeira metade do livro de Atos. Se você quer entender a problemática, está ali no livro de Atos, quando os judaizantes estavam ali entendendo que para que os gentios pudessem fazer parte da igreja, precisavam observar as leis dietéticas, a prática da circuncisão, a observação das festas, do sábado, entre outras coisas que eram observâncias bem próprias da lei judaica, mas que essas pessoas não entendiam que Cristo Jesus veio para cumprir estas coisas, que é o que Paulo vai falar em outras epístolas, e também o autor de Hebreus vai falar sobre isso. Cristo cumpre todas estas coisas, mas uma parcela das pessoas não compreendiam isso, e por isso traziam problemas à igreja. A igreja aqui está dispersa, por isso que no capítulo 1, já no versículo 1, nós encontramos, à guisa de introdução, Tiago direcionando, não a uma igreja especificamente, não a um CPF, a um número, mas a uma região em que a igreja estava dispersa. Ele chama a igreja de 12 tribos. Sempre essa linguagem, mesmo uma linguagem neotestamentária, essa linguagem aqui no Novo Testamento se refere ao povo de Deus, que está na sua totalidade representada nas 12 tribos que Deus escolheu, não é? Uma vez que ele havia escolhido um povo para si a partir de Abraão, prometeu a sua posteridade a partir de Isaac, Jacó, né? E aí depois as 12 tribos foram formadas, totalizando a simbologia daquilo que as tribos representavam, o povo de Deus, a totalidade do povo de Deus. Então Tiago faz uma transição, direcionando esta carta ao povo de Deus, à igreja do Senhor, que aqui ele se refere como as 12 tribos que se encontram na dispersão. Ele traz uma saudação. Tiago aqui, ele não está preocupado a trazer uma aula densa, técnica de teologia, como Paulo faz em outras cartas, como por exemplo em Romanos, em Efésios, em Colossenses, 1 e Tessalonicenses, como ele faz em outras cartas, como Gálatas. Ele traz uma sistematização, uma apologia, a defesa da fé, que ele é muito sistemático. Paulo traz essa perspectiva do conhecimento. Tiago aqui, ele parte do pressuposto de que a igreja já conhece, já foi instruída. Não há ignorância no sentido da falta do conhecimento, não. Tiago entende que a igreja já conhecia o suficiente para que este conhecimento pudesse levar a igreja a uma vida prática. Packer tem um livro chamado Conhecimento de Deus. Ele diz basicamente no seu livro que o conhecimento que nós podemos ter de Deus deve nos levar a uma vida prática, porque o cristianismo não é uma proposta filosófica, onde nós ficamos aqui engordando, conhecendo, e isso não tem nenhuma relação com a nossa vida. Não, o conhecimento bíblico, o conhecimento de Deus que não pode ser ou que não é praticado, ele é inútil. Ele, na verdade, esse conhecimento não serve para nada. Tiago, então, ele não se preocupa de dizer assim, vou ensinar o que vocês precisam conhecer. Tiago diz, sabendo que vocês já aprenderam, agora eu quero trazer uma proposta, que é a proposta prática. Tiago não está contradizendo a sistematização de Paulo. Tiago está chegando e, sabe, como uma bolacha recheada, né? Trazendo o complemento, né? Dizer assim, isto posto, diante desse conhecimento, agora vamos olhar para a vida cristã a partir da prática desse conhecimento, que é um desafio para todos nós. E neste ponto vem o tema central desta carta, que é desafiador para todos nós, para mim, para você, para a igreja, que é o desenvolvimento da maturidade, a construção da maturidade, o caminho da maturidade. Queira você entender
com a disposição do verbo na forma como você quiser, contanto que nós entendamos o propósito, que é amadurecer. O amadurecimento não acontece necessariamente com o tempo, e nem com as experiências vividas, nem com a capacidade cognitiva que nós temos, porque às vezes as pessoas confundem maturidade com inteligência, e uma coisa não tem relação com a outra. Às vezes você pode ser uma pessoa extremamente inteligente, mas você não tem maturidade, não tem a sabedoria que se adquire muitas vezes também, não só, mas também pelo tempo e pela experiência de vida. Então você pode ser uma pessoa extremamente e admiravelmente inteligente, contudo você pode não ser maduro, você pode ser careca, você pode ter o cabelo branco, você pode ter anos de vida, de experiência, mas você também pode ser uma pessoa imatura, não obstante as experiências que você viveu, porque o tempo e as experiências também não são chancelas absolutas de que eu sou uma pessoa madura. Eu e você conhecemos pessoas que, não obstante as experiências vividas, o tempo passado, são pessoas que são absolutamente carentes de sabedoria, porque são pessoas imaturas. Aqui Paulo, ou melhor, aqui Tiago, quando vai falar, ele fala a todos, não obstante a inteligência, independente da inteligência, da experiência, do tempo, ele entende que a igreja precisa desenvolver um caminho de maturidade, e esta maturidade, a maturidade cristã, acontece quando eu entendo o propósito de Deus em ter alcançado a minha vida. Então é preciso que nós, de tempos em tempos, revisitemos a carta do apóstolo Tiago, para que sejamos por ele, pelo Espírito Santo, provocados, conduzidos, para que entendamos que a vida cristã, ela não pode ser vivida apenas numa rotina eclesiástica entre participar, se envolver com a igreja. Não é quanto mais eu me envolvo com a igreja, tanto maduro eu fico. Às vezes não. Às vezes a gente se envolve muito com as coisas da igreja, às vezes a gente mora dentro da igreja, às vezes o tempo todo nós estamos envolvidos com as coisas da igreja, mas isso não é sinal de que nós estamos desenvolvendo a nossa maturidade. Necessariamente não. Tiago então nos faz uma proposta que nós haveremos de estudar durante os próximos domingos. São 5 capítulos, então é uma viagem rápida sobre a carta, de Paulo, de Tiago. E agora nós vamos nos debruçar sobre a importância de cultivar a maturidade a partir do recorte do capítulo 1. Então nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 27. Diz assim o texto sagrado: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardor, seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam.
Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Querido Deus, te pedimos que pela tua graça e misericórdia fales ao nosso coração nesta manhã por meio da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em primeiro lugar, Tiago estabelece dois pontos de reflexões nesse capítulo. O primeiro ponto de reflexão que ele desenvolve, a partir daí ele constrói um caminho de maturidade para a igreja, é que nos versículos de 2 a 4 e o versículo 12, ele fala de uma realidade na vida de todos nós, de todos os servos do Senhor, independente do tempo, da história, da geografia, do lugar em que nós estejamos. A igreja, ela é exposta a uma situação, especificamente aqui o texto fala de uma situação de provações. Todos nós somos provados pelo Senhor, e essas provações quase sempre são provações de natureza externa, são coisas que atingem a nossa vida, são circunstâncias que alcançam a nossa vida. Veja bem, o crente ele é tentado, provado, mas quanto às provações, os elementos externos invadem a sua vida, levando-os a um momento, a uma circunstância de teste, de prova. Isso aconteceu, acontece e vai continuar acontecendo. Todo aquele que pertence a Deus, certamente em algum momento vai ser submetido a um momento de provação. Então Tiago vai falar aqui da realidade externa que nós estamos expostos, que nos leva a uma situação de provação. Em segundo lugar, Tiago vai falar nos versículos de 13 a 15 de uma outra realidade, que é a circunstância interna. Nós vivemos lutas externas e lutas internas, e a partir dessa premissa de que nós vivemos lutas internas e externas, é que Tiago desenvolve a argumentação e a necessidade de sermos fortalecidos. Se não, vejamos o que o texto vai nos mostrar. Do versículo 2 ao versículo 4, considerando o versículo 12, nós encontramos as situações, as circunstâncias externas ensejadoras de provações para a igreja, que diz assim: meus amados, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações,
sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E o versículo 12 vai dizer o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança o quê? A provação. Por que ele é bem-aventurado? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então Tiago vai falar da realidade das provações. Estas provações, elas são provações que têm nome e identidade clara. Os irmãos estavam sendo provados quanto à fé, o pertencimento a Cristo Jesus. Se você fosse judeu, o abandono da lei judaica, da vida, das observâncias judaicas, para viver em Cristo Jesus como sendo nova criatura. Se você fosse gentil, o abandono das práticas pagãs, que era algo absolutamente forte naquela época. A cultura grega influenciava muito, os deuses, a pluralidade, a decadência moral, uma série de coisas que afetava a vida, a existência humana, fazia com que quem aderisse à fé cristã estaria numa situação complicada, porque estava vivendo uma vida de submissão a Jesus Cristo e uma negação a tudo. Imagine, parece que Tiago está falando de alguém que está vivendo essa realidade aí fora, porque nós também somos levados a viver a nossa vida cristã dentro desses termos. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus precisam entender que sempre serão colocados à prova. Esta é uma realidade de todo cristão. A pessoa que negligencia a realidade das provações, ela não está situada acerca da realidade da vida cristã. Todos nós somos submetidos a provações acerca da nossa fé, porque a provação aqui não é aquela ideia do positivismo, daquela declara, olha, tenha paciência, você vai passar no concurso público, você vai, olha, é muita provação, porque tem que estudar, tem que fazer isso, tem que aquilo outro, tem que administrar o tempo, tem que ser disciplinado, olha, você vai, empreenda, comece devagarzinho, porque empreender no Brasil é uma dificuldade muito grande. Às vezes você tem recursos pacos e aí não consegue investir muito, e você precisa ter positividade. Olhe, tenha paciência, invista, seja um grande empreendedor, que com o tempo tudo vai dar certo. Ou as dificuldades de administrar o tempo, os recursos, uma série de coisas. Essa aprovação aqui que Tiago está falando não é aprovação nesses termos, cujas dificuldades, as realidades são plurais e fazem parte do nosso dia a dia. Não, aqui a aprovação diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de alegria. Você deve inclusive enxergar a maneira como você enxerga a aprovação, não é com tristeza, mas com alegria, né? Passardes por várias provações, sabendo que a provação de quê? Da vossa fé, que não é, para não ser repetitivo, não é essa fé determinista. Tiago está falando da fé que tem um conteúdo, das pessoas que pertencem a Cristo e passam a viver as suas vidas de acordo com o que Cristo quer. As pessoas que estão dispostas a obedecer a Cristo sofrerão muito. E de alguma forma terão que sofrer. Porque se não sofreram, se não estão sofrendo, é porque não está causando incômodo. E todo aquele e toda aquela que pertence a Deus e quer viver uma vida que agrada a Deus, vai causar incômodo no ambiente em que está. Não tem boquinha, não dá para ser cristão e não incomodar aonde está, porque você sempre vai fazer uma escolha, vai falar alguma coisa que vai desagradar alguém, e alguém vai dizer assim: não dá não para ter essa pessoa aqui junto não, é chata demais, é muito santa, é muito isso. Não dá para fazer negócio com esse camarada não, porque ele é muito certinho, não dá para negociar, não dá para fazer a coisa ser flexível não, porque com ele ou com ela, né, é
uma amiga muito chata, é uma amiga muito santa, porque tudo para ela é pecado. Se você nunca passou por isso, experimente escolher agradar a Deus. Dizer assim: eu vou agradar a Deus, dê no que der, o sangue dê na canela, eu vou agradar a Deus. Olha, eu não estou falando de uma possibilidade não, viu? Faça isso e veja que as pessoas vão olhar para você com o olho torto. Não quero investir na vida dessa pessoa, não quero ter amizade, porque ela é muito chata. Quando na verdade, muitas vezes, quando não se trata de um legalismo hipócrita e farisaico, se trata de um desejo de agradar a Deus, dizendo não àquilo que não agrada a Deus. Então, sabendo que a provação da vossa fé, ou seja, essa provação da fé tem a ver com uma identidade. Quando eu sou provado e eu sou fiel aos princípios, aos valores, ao conteúdo bíblico que está relacionado à pessoa do Senhor Jesus Cristo, e eu sou aprovado, então eu tenho um fortalecimento da certeza de quem eu sou, de que eu fui alcançado pela graça de Deus, de que o Senhor verdadeiramente transformou a minha vida, mudou a minha sorte, mudou os meus valores, mudou a minha mente. Então, isso para mim é o quê? Tristeza ou alegria? Imagine você ser colocado numa situação de prova e você ser aprovado nos termos de dizer assim: será que eu sou crente mesmo? Espera aí, aí Jesus pega e diz assim: deixa eu colocar você aqui numa situação de prova para você ver quem você é. E aí Deus nos leva muitas vezes a uma situação de prova que pode trazer-nos perdas, mas trará uma alegria interna profunda, porque trará a mensagem de dizer assim: Silvana, verdadeiramente você é uma serva do Senhor. Não porque você é perfeita, porque você não é. Não porque você não peca, porque isso não é possível. Não se trata disso. Se trata de um desejo profundo de agradar a Deus. Você vê que Davi, por exemplo, Davi foi considerado segundo o coração de Deus. Mas certamente Davi não seria uma boa companhia para mim, nem para você. Um cara assassino, calculista, perigoso, porque se você de repente, se ele foi capaz de fazer o que fez com o grande general que lhe agradava, que era fiel, leal, tão leal que o texto mostra Davi tentando, vá meu querido, vá para lá para tentar cobrir um erro que ele cometeu, e o camarada era tão leal que diz assim: jamais eu me deitarei com a minha esposa quando o reino está em guerra, quando o meu rei está em perigo. Então ele abdicava, abria mão dos seus próprios prazeres para servir ao rei Davi, e não sabia que Davi estava tramando contra ele. Um cara calculista, perigoso, assassino, adúltero, pessoas que certamente nem eu e você gostaríamos de andar, mas um homem que, sendo achado, encontrado, transformado por Deus, teve o seu coração direcionado ao arrependimento e confessou as suas faltas e dependia de Deus e buscava agradar a Deus, mesmo sendo falho. A Bíblia mostra essas coisas para mostrar que tanto os grandes homens de Deus, as mulheres de Deus, como eu e você somos pecadores falhos. Porque não é isso, não é disso que nós estamos falando, mas de um coração transformado, cuja necessidade, o desejo e a disposição de agradar a Deus suplanta qualquer outra coisa. E traz dores quando isso não acontece. Porque Davi, depois que teve consciência do seu pecado, ele chorou amargamente e viveu dores profundas e confessou o seu pecado a Deus e teve seu pecado perdoado, embora não tivesse sido afastado da consequência do seu pecado. Então, é a confirmação da fé. Uma vez confirmada, produz perseverança. Quando você identifica: eu sou crente mesmo, então eu vou continuar firme aqui, eu vou perseverar, produz a perseverança, que deve ter ação completa. O termo aqui, teleios, é no sentido de produzir. Quando você junta o termo, a palavra completa e a palavra perfeitos, é no sentido de que esta provação vai produzir a ação completa, a maturidade, o amadurecimento. Era eu ser adulto, né? A gente pressupõe que quando o camarada alcança a vida adulta, ele amadureceu, né?
Então, as duas palavras juntas vai nos levar à compreensão de que essa pessoa porque teve a fé confirmada por meio das provações e perseverou, essa pessoa vai se tornar adulta, vai amadurecer na vida. É nesse sentido que o termo quer nos levar à compreensão. Em segundo lugar, ele vai falar das tentações internas, da realidade interna. Se por um momento eu também sou exposto às situações de provações, eu também vivo no meu interior uma profunda crise, conflito com os meus desejos, que é o que está presente nos versículos 13 a 15, que diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E aqui Tiago mostra algo extremamente importante. Primeiro, que Deus não é a fonte de tentação. Deus não nos leva a sermos tentados. Ele pode nos levar a situações de provações. Mas a tentação nasce do coração pecaminoso, depravado que eu tenho. Deus não colocou Betseba ali para tomar banho, disse: eu vou colocar ali Betseba para tomar banho diante dos olhos de Davi para que ele seja tentado. Não, certamente haviam outras mulheres ali, mas é quando a cobiça, a miséria da cobiça se instala no nosso coração e desencadeia uma série de interesses particulares. Isso é em todas as áreas. Pode ser na área sexual, pode ser na área financeira, pode ser na área de relacionamento, de status, de prestígio, de qualquer coisa. De qualquer coisa. O nosso coração definitivamente é um lugar extremamente perigoso. E aqui veja bem, a relação que Tiago estabelece, de fato é uma relação, é como se fosse uma relação sexual. Olha o que o texto diz, vamos ler, olha o que ele diz. Cada um, versículo 14, cada um, ao ser tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai, ou seja, você é chamado a atrair é quando algo lhe chama a atenção, e o seduz. Então algo lhe chamou a atenção e fez algo mais, lhe seduziu, lhe dominou. Quando alguém é atraído e seduzido, isso dentro do ponto de vista da questão carnal. Quando você sai na orla, nos lugares onde o turismo é forte, ou quando nós estamos navegando aí na internet, muitas vezes aqueles cookies, né, são cookies que vão estabelecendo, não sei se o termo é esse, você vai sendo apresentado a determinadas figuras, imagens, vídeos pequenos, imagens disso. Quando você sai aí na rua, você vê homens e mulheres vendendo o corpo, eles colocam a mostra para poder atrair. Depois que você se aproxima, você é seduzido. E aí olha a linguagem que Tiago fala, ele está aplicando isso à relação da tentação, com que nós devemos tomar cuidado, muito cuidado, certo? Ele diz, então, isso depois de atrair, seduzir, então a cobiça que está no nosso coração, que nos leva à atração, que nos seduz. A linguagem é sexual, mas o aprendizado não é sexual, é variado. É de tudo aquilo que opera na minha vida, no meu coração, a atração e a sedução. No seu caso, pode ser que você, sexualmente falando, você não tenha problema nenhum, você é fiel ao seu esposo, à sua esposa, você como jovem é puro, mas em outra área, certamente você vai sofrer tentações pelo seu coração. É nesse sentido, a questão é muito mais ampla, muito mais profunda. E ele diz, então a cobiça, olha só, depois que atraiu, seduziu, então a cobiça, depois de haver concebido, que é a relação em si, aí dá o quê? Dá à luz o pecado, que é quando você cede à tentação e você se vê ali praticando aquilo
desejando aquilo, buscando aquilo que não é do agrado de Deus. Ele dá à luz o pecado. Então o pecado aqui é o quê? É o filho da relação. Uma vez concebido, dá à luz o pecado. E qual é o fruto dessa relação? O pecado que produz o quê? A morte, porque vai dizer, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então Tiago fala de duas realidades: a realidade externa, que é vivida pelas provações, e a realidade interna, que é vivida pelas tentações. A pergunta é: como nós podemos enfrentar estas situações? Em primeiro lugar, agora de forma conclusiva e aplicativa, em primeiro lugar, com a adequada compreensão de quem eu sou, com a adequada compreensão de si mesmo. Veja o que os versículos de 9 a 11 nos diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então veja bem, a sociedade ela dividida sempre foi em ricos e pobres. Você cria uma subcategoria, né? A, B, C, D, E, mas na verdade são aqueles que têm e aqueles que não têm, não é verdade? Então Tiago toma emprestado a disposição social para dizer que seja uma categoria de pessoas, seja outra categoria, todas estas pessoas precisam compreender, todos nós precisamos compreender a nossa insignificância, que nós não somos nada em nós mesmos, que nós não temos nada em nós mesmos, que nós não precisamos sermos seduzidos pela vaidade, pela projeção daquilo que nós não somos. Mas nós também somos feitos à imagem e semelhança de Deus, resgatados pelo poder do Senhor. Por isso que não é porque eu não tenho propriedade, não é porque eu não tenho riqueza, que eu vou me martirizar no ato de comiseração, sempre lambendo as minhas feridas porque eu sou pobre. Não, porque seja o pobre, seja o rico, todos são insignificantes diante de Deus, mas todos podem ser alcançados e transformados, cujos corações são modificados por Deus, a mente transformada por Deus. Então é preciso que eu compreenda a sede do meu coração, e nessa perspectiva eu compreenda que eu não sou nada, que eu não tenho nada, que eu sou carente, vazio e carente da bondade, da graça, do amor, da misericórdia, da direção e das bênçãos de Deus. Porque se não for o Senhor na sua vida, se não for o Senhor na minha vida, se não for o Senhor na nossa vida, o que seria de nós? O dinheiro não nos seria suficiente. Quando nós vamos estudar as bem-aventuranças, nós estudamos algo muito mais profundo, que não é ter, é ser. O mais importante na nossa vida não é o que nós temos na nossa vida, mas é o que nós somos. E aquilo que somos do ponto de vista de Deus é a transformação que Ele opera na nossa vida. Então, termos a consciência de quem nós somos. Em segundo lugar, quando temos a consciência de quem nós somos, de que somos carentes, necessitados, pobres, nós precisamos que alguém nos ajude. Porque sempre o vulnerável necessita de ajuda. Todos nós, independente da situação social em que vivemos, somos dependentes, carentes da ajuda do Senhor. Por isso vem em segundo lugar, o segundo ponto daquilo que eu posso e devo fazer, que está presente nos versículos 5 a 8. Uma vez compreendendo quem eu sou, do verso 5 a 8 eu posso fazer o que deve ser feito. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supunha esse homem que alguma coisa alcançará do Senhor. Homem de ânimo duplo, uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora vai, outra hora não vai. Uma hora confia, outra hora não confia.
inconstante em todos os seus caminhos. Uma hora está firme, outra hora não está. Uma hora não falta o culto, outra hora falta todos os cultos. Uma hora está disposto com um vigor, uma disposição para servir, outra hora some. Uma hora ora muito, outra hora não ora nada. Uma hora confia, outra hora está chorando, desesperado. Então, veja bem, a minha miséria deve me levar a compreender que Deus é a fonte de toda sabedoria. E para que eu compreenda isso, é preciso que eu creia que Ele é não apenas o Criador de todas as coisas, mas um Deus de aliança com o qual eu me relaciono, que ouve a minha oração e que vê a minha necessidade. É por isso que Ele diz: peça porém com fé. Que fé? A fé de que Deus existe, a fé de que Deus é um Deus abençoador, a fé de que a providência de Deus está presente, conduzindo cada momento, cada aspecto, cada passo, cada acontecimento da minha vida, a fé de que Ele é o meu sustentador, o meu provedor, o meu cuidador, o meu aquele que nos sara, aquele que nos protege, aquele que cuida de nós, e aquele que é fonte de todo conhecimento e de toda sabedoria. Se nós não entendermos isso, de alguma forma vamos olhar para nós mesmos e achar que, em certa medida, somos suficientes. Então Tiago diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, sabedoria para enfrentar as provações, sabedoria para lidar com as tentações, é Ele que nos dará. Ele é a fonte de todo recurso, na medida em que nós não somos afoitos. Eu já fui muito afoito. Eu lembro de um dia que eu tinha coragem de mamar em onça. Lembro que um dia, num encontro do mar aqui, saí do carro junto com a galera jovem, fui tomar banho, mergulhei no encontro no rio, ali no entrocamento do encontro do rio com o mar. Quase que eu morri afogado, desespero de morte tomou conta de mim, porque muitas vezes a gente acha que não precisa de ajuda. Por que a gente acha que não precisa de ajuda? Porque a gente já está velho, a gente já tem um conhecimento teórico, a gente é inteligente, a gente aprendeu. Lembra da introdução? A gente acha que porque a gente já está velho, já viveu determinadas experiências, e porque nós já sabemos muitas coisas, nós somos então maduros. E não é assim. E a gente volta exatamente para a necessidade do esvaziamento. Senhor, o Senhor tem me dado tempo de vida, experiências outras, e a possibilidade de alcançar uma parcela de conhecimento muito pequena. Me ajuda para que eu faça o uso correto do conhecimento que eu tenho e das experiências vividas, e eu possa viver uma vida que agrade ao Senhor. Por que a gente não faz essas coisas? Por que é preciso pancada por cima de pancada, sofrimento por cima de sofrimento? É porque nós não nos esvaziamos de nós mesmos. Insistimos de que nós temos sim em nós a capacidade de fazer ou de resolver isso ou aquilo outro. E não é assim. Não é desta maneira que as coisas acontecem. Então Tiago diz: peça sabedoria a Deus, já que você sabe que Ele, você crê e sabe que Ele é o sustentador da sua vida, a fonte de todo recurso, é aquele que lhe resgata. Em terceiro lugar, a certeza de que Ele já nos deu o que essencialmente nós precisamos. Do versículo 16 ao versículo 18, ele diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer Ele nos gerou pela sua palavra, ou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Do que é que Tiago está falando aqui? O versículo 18 explica o versículo 17. Tiago não está querendo falar de que Deus é o Criador de todas as coisas, porque esses irmãos já sabem disso. O que Tiago está querendo dizer é que estes irmãos foram regenerados, alcançados, transformados, e a melhor, a maior, a gloriosa bênção que os irmãos já receberam foi Cristo Jesus. Ele diz, porque, veja só, isso não é força retórica,
é literalidade. O texto precisa ser compreendido no seu aspecto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Deus não nos abençoa perfeitamente fora de Cristo. Cristo é o dom perfeito. Cristo é a dádiva perfeita. Toda boa dádiva, a dádiva adequada, aquilo que satisfaz a nossa necessidade, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir sombra nem variação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu único Filho. Cristo é o nosso Senhor. Tiago está chamando a atenção para que a igreja pudesse compreender, diante da minha miséria, da necessidade de sabedoria, que só pode ser encontrada em Deus, eu tenho em Cristo Jesus todas as riquezas, todos os tesouros, toda a plenitude. Compreender isso é algo que maximiza a nossa vida cristã, leva-nos a um ponto de maturidade. Sabe, o grande desafio dos pastores, e para os pastores também, é exatamente compreender que a igreja é resultado do ato de Deus que justifica, que transforma as vidas. Se nós não tivéssemos tido o poder de Deus transformando a nossa vida, estaríamos vivendo uma verdadeira miséria. E precisamos compreender o que Cristo fez na nossa vida. Esse é o ponto, é o divisor de águas. A gente vai rodar e vai cair no mesmo ponto, porque só há esperança em Cristo Jesus, só há nova vida em Cristo Jesus, só há propósito em Cristo Jesus. Em segundo lugar, isso é a maneira como nós podemos praticar a vontade de Deus, com a adequada compreensão de quem eu sou, com a clara necessidade do que eu preciso e na certeza de que Ele já nos abençoou em Cristo Jesus. Em segundo lugar, ouvindo, no sentido de aprender, dos versículos 19 a 20. Versículo 19 a 20, ele nos mostra: sabeis estas coisas, meus amados, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A operacionalidade, a prática de uma vida cristã que agrada a Deus acontece quando eu estou disposto para aprender. E esse aprendizado já foi resultado de uma ação praticada a partir dos versículos 5 a 8, quando eu busco por sabedoria, eu me coloco na condição de aluno, de alguém que vai aprender, de discípulo. E então, ouvindo, o ouvir aqui, o verbo ouvir está na disposição de alguém que está pronto para absorver, para aprender e colocar em prática. Ouvindo. E ouvindo para quê? Qual é o efeito do aprendizado aqui na vida do cristão? Todo homem seja pronto para ouvir. O efeito do aprendizado na vida do cristão é que isso vai conter a expressão da ira e do falar. Primeiramente da ira, que se instala no interior, e da fala, que é a forma de exteriorizar os sentimentos que estão nascidos, cultivados e crescidos no nosso coração. Porque primeiro as coisas acontecem aqui para que elas possam ser exteriorizadas. Mas o processo de aprendizado que acontece pela submissão ao conselho de Deus controla, conduz os nossos sentimentos, aplacando os sentimentos de inveja, de ira e de uma série de outras coisas, fazendo com que a ira seja aplacada e o falar então seja evitado. Muitas vezes nós precisamos que o Espírito Santo nos conduza, controlando os nossos sentimentos, e quando os nossos sentimentos são controlados, nós não iremos ferir, porque a ira aqui é quando nós assumimos uma posição de juiz sobre a vida das outras pessoas, e nós somos mestres em fazer isso. Nós somos profissionais em analisar e de condenar as pessoas no nosso coração, principalmente se elas nos fizerem algum mal. Aí o bicho pega. Quando nós analisamos as situações, muitas vezes nós fazemos isso. Imagine se eu lhe fizer algum mal. Imagine se eu pisar no seu calo.
O amor que você tem por mim hoje, acaba ainda hoje. Você vai me matar no seu coração. A ira é no sentido que você vai estabelecer no seu coração, você vai estabelecer uma sentença condenatória contra mim. Basta eu pisar no seu carro. Porque hoje ser pastor é um negócio difícil. A gente tem que ficar andando, pisando em ovos, porque a gente não pode desagradar as pessoas. A gente não pode ter que ficar cheio de dedo, porque se apertar um pouquinho, aí a pessoa magoa, diz assim: estou magoado, o pastor fez isso, disse isso, foi duro comigo. Eu confesso para você que nesse ponto eu tenho que entender o caminho do Senhor, porque ser pastor hoje parece que é ser palestrante, apenas palestrante. Você tem que ser pastor palestrando, e pronto, e acabou, não tem que se meter na vida de ninguém. Eu sinceramente não fui ovelha assim. Eu fui ovelha num período em que o pastor se metia na minha vida. Hoje, se eu fizer isso, eu sou capaz de levar um murro. Eu sou capaz de ouvir de pessoas: cuide da sua vida, que da minha cuide eu. Sabe por quê? Mas olha para mim, eu sou um homem já careca, de cabelo branco, experiente na vida. Eu não preciso de que um menino desse me venha dar conselho. Então assim, nós precisamos entender, irmãos, que Deus precisa controlar a nossa vida, e Ele faz isso com o conhecimento, a sabedoria que Ele tem para nos dar, e isso direciona a disposição para ouvir, nos livra, ou opera na nossa vida a contenção da ira pela mágoa causada, sofrida, que nos impede de falarmos impropérios, de emitirmos julgamentos, sentenças condenatórias, porque quando fazemos isso, nos colocamos num patamar de superioridade. Não estamos dispostos a olhar com a graça, não estamos dispostos a estender as mãos da misericórdia. Queremos a sentença, queremos que a pessoa seja presa, no mínimo, quando não, seja executada. E nós fazemos isso, sabe aonde? No nosso coração. No nosso coração. É por isso que Jesus diz, quando Ele traz um sentido profundo do mandamento: não matarás. Em termos práticos, não matar de alguma forma, como o Código Civil, no artigo 121, acho que é o artigo 121 do Código Penal, que diz que matar alguém, que é tirar a vida de alguém. Jesus vai lá e vai dizer assim: não, eu mato alguém não apenas quando eu dou um tiro contra ela, quando eu dou uma facada, sei lá, qualquer outra coisa, eu mato ela também no meu coração. Eu mato. E isso é a evidência da ira alojada no nosso coração. Mas quando nós estamos dispostos a aprender, pela necessidade que temos de direção, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para se irar e tardio para falar. Eu inverti a ordem, porque é quando eu estou cheio de ira que eu transbordo. Então, o próximo ponto é que nós devemos conter a ira, conter o falar, porque na verdade o que está em jogo é a glória de Deus. Porque a ira do homem, que poderia ser traduzida, a justiça do homem, a ira do homem não produz o quê? A justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, Deus não é glorificado na minha vida. E para terminar mesmo, finalmente, versículos 21 a 27, praticando o aprendido. Quando nos versos 22 ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos. Sabe, quando eu me torno praticante da vontade de Deus, eu evito o auto-engano. O auto-engano que está presente no versículo 22 e no versículo 26, quando ele diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes
enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Às vezes a operação do auto-engano, nós achamos que somos o que na verdade não somos, porque as nossas práticas evidenciam que não somos aquilo que entendemos que seríamos se estivéssemos debaixo do poder de Deus. E a felicidade só pode ser alcançada nesses termos, quando no versículo 25 ele diz: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será o quê? Bem-aventurado, feliz, porque terá no Senhor a sua satisfação. Isso nos leva para o que está no versículo 27, que diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aquele que é satisfeito em Deus, que ouve a sua palavra, que é direcionado por Ele, tem satisfação nele, é enriquecido nele e, portanto, vive uma vida prática que agrada ao Senhor, não obstante as provações e as tentações. Poderíamos aqui passar um tempo muito maior refletindo, há muitas outras coisas que poderiam serem ditas acerca desse precioso texto. Veja você como ele é precioso. Muita coisa poderia ainda ser alcançada, aprendida, mas o tempo não nos permite. Vamos ficar de pé, vamos orar. O presbítero Rodrigo está com a palavra. Meus irmãos, vamos continuar adorando a Deus, agora trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. É um privilégio que os membros e os congregados assim o entendem, por compreenderem que toda a bênção que recebemos tem um propósito. O propósito é que possamos tanto usufruir das bênçãos do Senhor, como também abençoar a obra que o Senhor nos confiou. Então, os nossos convidados não se sintam constrangidos nesse momento. Como eu falei, é um privilégio, é uma honra que nós compreendemos como membros e congregados, mas sintam-se convidados também se quiserem participar. Você pode fazer isso pela chave Pix. Você também que nos acompanha pela transmissão, também já está sendo transmitido na sua tela o código Pix para que você possa participar. Ou os que aqui estão, se preferirem, podem chamar um dos diáconos, que eles vão até vocês com os envelopes. E enquanto fazemos isso com amor, com desprendimento e com gratidão, vamos louvar o nome do nosso Senhor. Tudo que vais fazer.
Oremos. Senhor Deus, obrigado, ó Senhor, pelo dom da vida, ó Deus, obrigado, Senhor, pela salvação e pelo privilégio, ó Deus, de estarmos juntos aqui no dia do Senhor, louvando o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por essas ofertas que foram retiradas, ó Deus. Abençoa, ó Deus, o órfão, a viúva, aqueles necessitados, ó Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o conselho da igreja, que, ó Deus, venha fazer uso sabiamente desses recursos arrecadados aqui, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos orar, impetrar a bênção. Temos alguns poucos avisos e o presbítero Rodrigo nos direcionará nas nossas classes. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade. Que a Tua palavra fique em nossa mente, desça para o coração e que o Teu poder, ó Pai, nos capacite a cada dia para vivermos para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Sente por um instante. Hoje à noite nós teremos a nossa cantina. Então eu não tomei café direito, só comi a bandinha de uma mão, só para enganar. Vou almoçar bem pouquinho, porque à noite a gente tem um banquete. Cachorro quente top, que você só encontra aqui, pizza, suco, tem refrigerante. E o quê? Empada doce. Então veja só, é aqui que a gente resolve a nossa vida. Certamente o preço é um segredo, que é pouquinho. À noite eu vou falar sobre o valor do lanche. Então teremos cachorro quente, certo? Pizza, teremos empada, suco, refrigerante. Como sempre, o coração dessas mulheres são corações tão grandes que o preço é insignificante. É apenas para cobrir as despesas. Então venha brocado, venha com fome para comer. Os homens, a meta é que cada homem coma pelo menos 3 cachorro-quentes, uma pizza e 2 empadas, né? E as mulheres vão só cuidar da gente, incentivando para que a gente possa fazer exercício e emagrecer, né? Então venha preparado. Outra coisa é o seguinte, as mulheres estão organizando outro projeto, que é o do brechó. Muito interessante, que já está sendo preparado, tudo já está sendo preparado, e a gente precisa fazer a arrecadação das roupas. Quando chegar em casa, André, eu já vou direto no meu guarda-roupa. Certamente tem roupas ali que estão guardadas, que eu estou imaginando que eu vou chegar, por exemplo, a 60 quilos e a roupa está lá novinha, não usei. Não, quando eu chegar a 60 quilos eu vou usar. Está lá nova. E tem outras pessoas que estão magrinhas como eu gostaria de estar, e vai servir melhor nestas pessoas. Eu já vou trazer hoje muitas peças que eu tenho lá no meu guarda-roupa e vou incentivar a Leidiane a fazer o mesmo. Então agora veja só, roupa com o sovaco fedendo, né? Desgastada, com desbotando, descosturada, rasgada, velha, imprestável, jogue fora. Está até ocupando um espaço sem necessidade. Jogue no lixo, porque não presta não. Porque as pessoas têm a péssima mania de achar que aquilo que está podre, aquilo que está ruim, aquilo que não presta, eu vou levar para a igreja. Aqui não é depósito de lixo, né? Então assim, jogue fora o que não presta. Agora, aquela sua roupa que não cabe mais em você, e você entende que ela já... eu tenho roupa que eu nunca usei, e eu vou trazer, está nova, eu vou trazer, porque eu não vou usar mais aquela roupa. Então traga o que há de melhor, que eventualmente não faz parte mais do seu vestuário e que está em condições de ser usado por alguém, certo? Então você pode trazer, já pode trazer hoje, Andréa? Então traga, eu vou trazer hoje, então traga logo, né, para que a gente possa... Oi? Sim, é roupa, não só roupa, acessório, tênis, mochila, não, roupa íntima não, tá? Né? Então, mas acessórios, né? Masculino e feminino, isso. Os homens, exatamente, os homens, acessórios, sapato, tênis. Se tiver em estado adequado, traga. Vai ser um sucesso. Não tenho dúvida que esse brechó vai ser um sucesso. Presbítero Rodrigo. Cadê ele? Aqui.